Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração e esta palavra está em Salmo 26, versículo 1. Aleluia. Amém? Salmo 26, versículo 1. Aleluia. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Mais uma vez, vou repetir. Salmo de número 26, versículo 1. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor, sem vacilar. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus para mim e para você neste vídeo é: Deus faz justiça. Alabaxura labaracantrabalaçai. Deus faz justiça. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o mal que você está enfrentando. Eu não sei a dificuldade que você está enfrentando. Mas uma coisa eu posso te afirmar: Deus faz justiça na minha vida e na sua vida. Aí ele continua no versículo 2: Sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim, e continuamente sigo a tua verdade. Esse salmo aqui, esse Salmo 26, é um apelo, né? É um apelo de Davi, um apelo do rei Davi, né? Que ele fez para Deus fazer justiça na vida dele contra os inimigos dele, né? Ele estava passando por um momento difícil, por um momento onde ele estava sendo muito perseguido, né? Então ele fez esse salmo em um momento em que ele estava muito perseguido, em um momento de aflição, né? Então ele clamou por justiça nesse salmo e com certeza Deus fez justiça na vida dele. Uma das características de Davi era que, de Deus com Davi, né, da relação de Deus com Davi, com o rei Davi, é que Deus sempre livrava Davi dos inimigos, das mãos do inimigo. E outra coisa, Deus sempre colocava os inimigos de Davi nas mãos dele, nas mãos de Davi. E Davi deixava para que Deus tomasse a decisão, né? Muitas vezes, por exemplo, Saul era o rei de Jerusalém, que era antecessor do rei Davi. Aí Davi chegou para substituir ele, só que Saul não queria deixar de ser rei, para deixar o Davi ser rei. Então começou uma perseguição, uma guerra. Saul queria matar o Davi, para não deixar Davi tomar o reinado dele, né? Vinha a ser rei, para não deixar Davi vinha se tornar rei. Então Saul começou a perseguir ele, não só Saul, mas diversas outras pessoas também, inclusive familiares dele também, os próprios filhos também, né? Do Davi começaram a perseguir ele. E enfim, Deus sempre livrava ele dos inimigos e Deus sempre colocava os inimigos nas mãos dele. E ele tinha a opção de matar os inimigos dele, mas ele sempre entregava os inimigos nas mãos do Senhor. Então, uma coisa que é interessante também nesse salmo, se nós lermos o salmo inteiro, é que eu tenho pouco tempo aqui para ler. Mas se nós lermos o salmo inteiro, nós vamos entender claramente que é um clamor do rei Davi por justiça, né? E rei Davi, com certeza, foi um dos reis, foi um dos melhores reis que Jerusalém já teve. Ele caiu, né? Ele teve uma queda, caiu, ele adulterou, ele pecou, ele cometeu homicídio também, mas a Bíblia diz que ele se arrependeu amargamente do que ele fez e tal, e que ele tinha um coração segundo o coração de Deus, né? Davi pecou para mostrar para nós que nós também somos falhos, que nós somos seres humanos,
que por mais que nós possamos ter o coração segundo o coração de Deus, nós cometemos falhas. Então, Davi, quando fez esse Salmo 26, ele clamou por justiça. Então, clame por justiça, porque eu sei que Deus vai fazer justiça, tanto na minha vida, quanto na sua vida. Porque Deus é um Deus justo, é um Deus benigno, é um Deus maravilhoso, que só faz bondade para nossas vidas, só age de beneficência com as nossas vidas. Na verdade, Deus é bom, né? Deus é fiel e Deus é justo. E Ele faz justiça em nome do Senhor. Então a palavra para você nesse vídeo de hoje é: Deus faz justiça na sua vida. Não sei o que você está precisando, seja uma bênção financeira, uma bênção na vida sentimental, na saúde, seja uma bênção profissional, na vida de estudos, de repente uma causa na justiça. Deus faz justiça na sua vida e na minha vida. Amém? Essa é a palavra de hoje para você. Salmo 26, versículo 1. Clame a Deus por justiça e Ele fará justiça, com certeza. Amém? Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Beijo no seu coração. Um forte abraço, tá bom? Prometo voltar no próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Que Deus abençoe a sua família, a sua casa e a sua vida. E muito obrigado por assistir esse vídeo. Que Deus te abençoe. Tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E esta palavra está no livro de Tiago, capítulo 5. Livro de Tiago, capítulo 5, versículo 8. Tiago, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Aleluia. A palavra para mim e para você hoje é: seja paciente. E a outra palavra para você também é que a vinda do Senhor está próxima. Jesus já veio aqui na terra, foi crucificado, sofreu, morreu, ressuscitou e prometeu voltar novamente para vir buscar a sua igreja, para vir buscar os seus filhos. E a palavra-chave desse vídeo é: seja paciente. Muitos momentos na nossa vida nós precisamos de paciência. Nós ficamos ansiosos, né? Não é assim? Ficamos ansiosos, ficamos aflitos, ficamos nervosos, até mesmo estressados, preocupada, né? E parece que a ansiedade domina o nosso coração, domina a nossa mente, né? E nós ficamos muito preocupados por falta de paciência. A paciência realmente é uma característica maravilhosa que um ser humano tem que ter. Lembra de Jó? Você que é cristão? Jó sofreu durante anos e teve muita paciência, porque no fundo, ele sabia que Deus iria exaltá-lo diante de todos aqueles sofrimentos que lhe aconteceram. Então, meu irmão, minha irmã, seja paciente, independente do que acontecer com você, independente do que estiver acontecendo com você. De repente é um mal financeiro, um problema financeiro, uma dívida, uma falência talvez, ou dificuldade para pagar as contas, né? Os boletos estão atrasados, as faturas estão atrasadas, está negativado, negativada. De repente você está enfermo, está doente, com uma doença séria, grave, de repente até um câncer, que os médicos já desenganaram, disseram que não tem mais cura, que não tem mais jeito. Enfim,
Deus é capaz de fazer infinitamente mais. De repente você está preocupado no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho, com os seus negócios, você que trabalha por conta própria, e você que trabalha de carteira assinada, está preocupado com o seu trabalho, com as funções que você faz no seu trabalho, com algum problema que está tendo no seu trabalho, de repente você está preocupado com algum problema que você está tendo no seu meio familiar, algum desentendimento com o filho, ou com mãe, ou com pai, ou com uma parentela. De repente você está tendo algum desentendimento no seu relacionamento amoroso, parece que as peças não se encaixam, parece que nada dá certo. De repente é em todas as áreas da sua vida que está precisando de uma ajuda de Deus e você está muito aflito, aflita, impaciente, ansioso, ansiosa. Então, meu irmão, a palavra para você, minha irmã, meu irmão e minha irmã, sejam pacientes, por mais que esteja difícil, sejam pacientes. Amém? Essa é a palavra para você no vídeo de hoje. Tiago, capítulo 5, versículo 8. Sejam pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E outra coisa também, a vinda de Jesus está próxima. Muitas pessoas estão se esquecendo disso, né? Ele prometeu voltar. E ele vai voltar para vir buscar os seus filhos. Fiquem ligados, fiquem atentos. Amém? Fica com essa palavra no seu coração. Obrigado por ter me assistido até aqui, tá bom? Um beijo no seu coração. Um forte abraço para você. Que Deus abençoe sua casa, sua família, sua vida. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Prometo voltar no próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. Muito obrigado por me assistir e que Deus te abençoe. Tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E esta palavra está no livro de Salmo, capítulo 91, versículo 10. Livro de Salmo, capítulo 91, versículo 10, que diz assim: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Aleluia, glória a Deus. Essa é a palavra para você neste vídeo. Nenhum mal te acontecerá, nem praga alguma chegará à sua casa. Porque existem momentos na vida que nós temos que se agarrar com Deus, na verdade em todos os momentos, né? Nos momentos bons e nos momentos difíceis, nós sempre temos que se agarrar com Deus, porque Ele é o único que pode nos ajudar, é o único que pode nos socorrer, é o único que pode nos salvar, né? E sem Ele realmente nós não podemos fazer nada. Então existem momentos na nossa vida que nós estamos preocupados, aflitos, achando que o mal está vencendo. Às vezes não tem essa sensação, não sei se já aconteceu com você, mas às vezes parece que o mal está vencendo o bem. Às vezes, eu não sei se você já teve essa sensação, mas às vezes temos essa sensação de que parece que o mal está mais forte do que o bem, está vencendo o bem, e que o bem está fraco. Mas Deus, que representa o lado bom, o lado do bem, jamais se enfraquece. O mundo está sobre as palmas da mão dele. Tudo gira diante dele. Tudo está diante de Deus. Então saiba que a sua vida, os seus problemas que aos seus olhos é grande, seus problemas que aos seus olhos é difícil de serem resolvidos, para Deus, em um piscar de olhos, Ele pode resolver. Em um estalar de dedos, Ele pode resolver. Porque Ele é o Rei e dono de toda a justiça, dono do ouro e da prata. Às vezes ficamos preocupados, aflitos, achando que nossos problemas não têm solução,
mas tem solução sim. E eu digo novamente, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua casa. Aleluia. Essa é a palavra de hoje para você. Salmo 91, versículo 10. Nenhum mal te acontecerá, nem praga alguma chegará à sua casa. Não tema o mal. O mal nada pode fazer, a não ser que ele tenha a autorização do próprio Deus para fazer. Você sabia que para Satanás agir na vida de uma pessoa, ele precisa ter a autorização de Deus? Eu vou te dar um exemplo. Isso aconteceu com Jó. Satanás entrou na vida de Jó, mas ele pediu autorização a Deus para entrar na vida de Jó. Ele não saiu entrando na vida de Jó. É lógico que em muitos momentos as pessoas dão legalidade para que Satanás entre, mas na maioria das vezes é com permissão de Deus. E por que Deus permite Satanás entrar em nossas vidas? Para provar a nossa fé, para saber aonde está o nosso coração, se o nosso coração está nele ou se está em outras coisas. Deus permitiu Satanás entrar na vida de Jó, porque conhecia o coração de Jó, sabia que ele era reto, que ele era justo, que ele era temente a Deus, que ele era uma pessoa honesta, digna. Por isso que Deus deixou, porque no fundo Deus sabia que Jó não iria negar Deus. E assim foi, Satanás entrou na vida de Jó, fez uma arruaça, destruiu a vida de Jó, mas Jó não negou o nome de Deus. Então eu digo para você, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua casa. Ainda que Satanás esteja rodeando a sua casa, a sua família, a sua vida, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua casa, porque você estará protegido, a sua família estará protegida e a sua vida estará protegida. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Essa foi a palavra de hoje para você. Salmo 91, versículo 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua casa. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, de qualquer lugar que você estiver nesse Brasil, ou talvez até mesmo do mundo, né? Muito obrigado por me assistir. Que o Papai do Céu abençoe sua casa, sua família, sua vida. Eu prometo voltar no próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. E a palavra para você hoje nesse vídeo foi Salmo 91, versículo 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua casa. Fica com essa palavra e que Deus te abençoe. Tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Marcos, capítulo 11 e o versículo 17. Livro de Marcos, capítulo 11 e o versículo 17. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Diz mais ou menos assim. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 17. E os ensinava, dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Aleluia. Glória a Deus. Uma palavra muito forte, né? Antes de eu chegar à conclusão desse vídeo, é necessário analisar o texto inteiro. Do capítulo 11 de Marcos, capítulo 11 de Marcos, a partir do versículo 12, vai falar sobre a purificação do templo, né? A purificação da igreja. E Jesus veio, a partir do versículo 12 de capítulo 11 de Marcos, denunciando, né? Os pecados daquela igreja, do templo, que muitos fariseus e
muitos que se diziam temente a Deus estavam fazendo da igreja um comércio, estavam fazendo do templo do Senhor um comércio, e ele saiu quebrando tudo, ele saiu destruindo tudo e falou que a igreja não era comércio, que o templo do Senhor não era comércio. Aí foi quando ele falou isso aqui, ó. Não está escrito na Bíblia: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Jesus exclamou. Aí depois ele falou assim: mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Então a palavra para mim e para você hoje é: tome cuidado. Tome cuidado com os lobos dentro da igreja. Infelizmente. Tome cuidado com os lobos dentro da igreja, porque tem muitas igrejas que já não é mais o Espírito Santo de Jesus que está pregando, são os lobos. São os lobos gananciosos, devoradores, que estão devorando as ovelhas inocentes dentro da igreja. Estão levando várias ovelhas inocentes para dentro do inferno, para o reino de Satanás, por causa de suas ambições e de seus pecados. Eles sapateiam na casa do Senhor, sapateiam nas Escrituras, sapateiam nos princípios da casa do Senhor, fazendo da casa do Senhor um verdadeiro comércio, uma verdadeira bagunça, né? E fazendo da casa do Senhor uma forma de ganhar a vida, né? Fazendo da casa do Senhor um comércio, uma forma de sustento. Muitos, eu não vou citar nomes aqui, porque senão pode causar polêmica. Eu não quero, né, nem citar nomes, mas existem muitos lobos dentro das igrejas. Igrejas grandes, igrejas pequenas, enfim, todas as igrejas evangélicas, existem muitos lobos, sim, mas é verdade que existem muitos pastores verdadeiros, muitos pastores que realmente são servos do Senhor, sim, são tementes a Deus, têm vida no altar, têm vida consagrada no altar, mas tem pastores que aparentemente você olha assim e diz que é uma pessoa cheia de Deus, é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, mas na verdade não é nada daquilo, é só uma aparência. Na verdade são lobos disfarçados de cordeiros devorando as ovelhas. Eu sei que é uma palavra muito forte, mas eu preciso falar disso aqui. Então é a palavra para você hoje, meu irmão, minha irmã, cuidado com os lobos dentro da igreja. Cuidado com os lobos disfarçados de cordeiro. Cuidado com os lobos disfarçados de ovelha, pois eles podem te devorar e te levar para o reino do inferno. Procure uma igreja que realmente pregue a verdade, que realmente os pastores estejam com a vida no altar, uma igreja que pregue o evangelho genuíno, o evangelho santo de Jesus, porque hoje em dia está difícil. Tem muitas igrejas aí que está cheio de lobos, né? Devoradores, devorando as ovelhas e destruindo o templo do Senhor com os seus escândalos, em nome do Senhor Jesus. É uma palavra muito forte. Eu gostaria de falar aqui de outra coisa, mas foi a palavra que veio para eu falar aqui neste vídeo, para te alertar. Cuidado com os lobos disfarçados de ovelhas. Amém? Uma palavra muito forte. Se você puder, reflita aí na sua casa quando você tiver um tempo. Livro de Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 12, que fala sobre
a purificação do templo, a purificação do templo. Eu não li o texto inteiro aqui porque eu não tenho muito tempo para ler esse texto, mas em Marcos capítulo 11, a partir do versículo 12, vai falar sobre isso, sobre o comércio dentro das igrejas, sobre a hipocrisia dentro dos templos, dentro das igrejas, enfim. Jesus estava denunciando isso e é a minha função denunciar isso também, né? Eu sei que eu não sou perfeito, que eu não sou santo, tenho minhas falhas também, mas devemos denunciar os lobos dentro da igreja, para que as ovelhas que não têm nada a ver com isso não venham ser devoradas e levadas para o reino do inferno. Que sejam levadas para o reino dos céus as ovelhas, porque muitas ovelhas estão sendo enganadas por lobos devoradores. Essa que é a palavra de hoje. É uma palavra forte, mas é uma palavra que é necessário falar. Muito obrigado por assistir o meu vídeo até aqui, tá bom? Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Prometo voltar no próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. Vou ficando por aqui. Deixo um forte abraço para você, um beijo no seu coração. Que Papai do Céu nos abençoe sempre. Amém. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Tessalonicenses, aliás, perdão, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Vamos estar lendo a palavra do Senhor em nome do Senhor Jesus. Diz assim: a vocês graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Essa passagem aqui, antes de eu chegar à conclusão desse vídeo, essa passagem aqui fala sobre a igreja Tessalonicense, né? Tessalonicense, a igreja de Tessalonicenses. Tessalonicenses era um lugar, né, onde habitava um povoado e lá tinha muitas igrejas, inclusive essa igreja tessalônica. E Paulo estava sempre indo lá nessa igreja pregando a mensagem de Deus, né, para aqueles irmãos daquela época, para aquelas irmãs daquela época. E esse livro de 1 Tessalonicenses capítulo 1, ele fala da ação de graça pela fé e pelo exemplo dos Tessalonicenses. Aquela igreja de Tessalônica, a igreja tessalônica, a igreja de Tessalonicenses, era considerado um exemplo, era considerado uma igreja exemplo, né? Porque eles realmente praticavam a palavra de Deus, viviam a palavra de Deus, né? Aquelas pessoas daquela igreja, aquele povoado, viviam a palavra de Deus, serviam a Deus verdadeiramente, né? Então Paulo saudava os irmãos, as irmãs, né, com a graça do Senhor, com a paz do Senhor, assim como os evangélicos saudam hoje, como nós evangélicos saudamos nossos irmãos com a paz do Senhor. Paulo também saudava aquelas pessoas com a paz do Senhor. E ele diz: a vocês graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, a palavra de hoje para você, meu irmão, minha irmã, é que a graça do Espírito Santo esteja com você. Que a graça de Deus esteja com você. Que a graça da palavra de Deus esteja com você. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. E a Bíblia disse que ele orava várias vezes pedindo a Deus para que Deus tirasse o espinho da carne dele. Mas Deus falou para ele que a graça dele, a graça de Deus bastava para ele. Então, meu irmão,
Que a graça de Deus esteja com você. Que a graça de Deus esteja com você, com a sua família, você, meu irmão, minha irmã. Que a graça de Deus esteja na sua vida, porque muitas vezes a graça de Deus é a coisa que mais nos basta, é a coisa que mais precisamos. É a única coisa que realmente precisamos, é da graça de Deus. E não se esqueça de todos os dias agradecer a Deus pela vida que Ele te deu, né? Se você já tem a sua família, tem seus filhos, tem sua esposa, tem seu esposo, agradeça a Deus pela família que Ele te deu. Se você tem a sua casa, tem onde morar, tem aonde dormir, tem o que vestir, tem o que comer, agradeça a Deus. Seja sempre grato, seja sempre grata a Deus. Agradeça a Deus pelo lindo dia, seja ele chuvoso ou ensolarado, seja ele frio ou calor. Agradeça a Deus pelo sopro de vida que Ele nos deu, porque Ele é maravilhoso, Ele é bondoso, Ele é generoso, Ele é benigno com nossas vidas. Então, meu irmão, minha irmã, que a paz do Senhor esteja com você, que a graça do Senhor esteja com você, que a graça do Senhor esteja na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus sonhos, nos seus projetos. Amém? Essa foi a palavra de hoje para você neste vídeo. Livro de 1 Tessalonicenses, versículo 1. A vocês graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Espírito Santo de Deus esteja na sua vida. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Fica aqui a minha eterna gratidão, tá? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Prometo voltar no próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. Esse foi o vídeo de hoje. Que a graça de Deus esteja com você, com a sua família e com a sua casa. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Um beijo no seu coração, um forte abraço para você. E até o próximo vídeo. Tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Tudo bem com você? Como é que você está? Tenho uma palavra de Deus para você. Essa palavra está no livro de 2 Samuel, capítulo 5. 2 Samuel, capítulo 5. Livro de 2 Samuel, capítulo 5, que diz assim. Vamos estar lendo a palavra do Senhor? Diz assim. Davi torna-se rei de Israel. Representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi, em Hebrom, somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse, você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então, todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. O rei fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor. Eles ungiram Davi rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos, e 7 anos e meio. E em Jerusalém, reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. Aleluia, somente até aqui. Aleluia, eu venho falar sobre o rei Davi, né? A história do rei Davi. Quem foi rei Davi?
quem foi Davi? Você que é da igreja, você que é evangélico, que é evangélica, eu tenho certeza, ou de repente até mesmo católico, não sei, já deve ter conhecido a história do rei Davi, né? Mas tem muitas pessoas que ainda não conhecem, que não ouviram falar a história do rei Davi. O rei Davi foi um homem, ele era um jovem lá no início, ele era um jovem pastor de ovelhas, né? Ele pastoreava as ovelhas para o pai dele, amando do pai dele, e os irmãos dele eram soldados de guerra, né? E ele era o desprezado da família, digamos assim. Ele era o menos valorizado da família. E Deus ungiu um profeta, Deus separou um profeta chamado Samuel para ungir Davi, para ele ser rei. E esse profeta, ele chegou na casa do pai de Davi e ele conheceu todos os irmãos. Estou resumindo aqui a história, tá? Porque é muito difícil falar do rei Davi no pouco tempo que eu tenho aqui para falar com vocês. Mas eu vou tentar. Aí, o profeta Samuel chegou até a casa de Jessé, que era o pai de Davi, e conheceu todos os irmãos de Davi, e Deus falou que não era nenhum deles, e mandou. E o profeta Samuel perguntou ao pai de Davi se ainda tinha mais uma pessoa, mais um filho. Ele falou que tinha, que estava pastoreando as ovelhas, aí que no caso era Davi. Aí o profeta Samuel mandou chamar Davi. Davi foi ungido rei naquela época, ele era ainda jovem, mas antes dele começar a governar, ele passou por vários processos. Existia um homem chamado Saul, esse homem era rei de Jerusalém, né? Ele era rei naquela época e ele fez coisas que desagradou a Deus, desobedeceu a Deus, né? E ele perdeu o posto dele de rei. Deus deixou isso bem claro para ele, que ele não seria mais rei de Israel. Só que ele não aceitava isso, ele não queria deixar de ser rei. E quando ele descobriu que o rei que tinha sido ungido no lugar dele, que iria substituir ele, seria Davi, que na época ainda era jovem, ele se revoltou e começou aí uma perseguição de longos anos do rei Saul, né, contra Davi, que tinha se tornado rei. E depois de muito tempo, nessa passagem aqui, de 2 Samuel, capítulo 5, Saul morre em guerra junto com a família dele, né, matam Saul, que era o rei, né, e depois Davi veio a se reunir com as pessoas daquela região, daquela cidade, daquele povoado, e veio, né, a fazer uma cerimônia real para tornar ele realmente rei, para ungir ele novamente como rei, de uma vez assim, em público, digamos assim, em público, na frente das pessoas, para que todo mundo visse ele sendo ungido a rei. E depois, né, que ele começou a reinar, ele fez um reinado maravilhoso, obedeceu a Deus. A Bíblia diz que ele tinha um coração segundo ao coração de Deus, mas ele cometeu alguns erros, né? Ele cometeu adultério, ele cometeu homicídio, né? Mas é lógico, ele se arrependeu bastante, amargamente. E a própria família dele, alguns filhos dele se voltaram contra ele, querendo matar ele e tal, querendo tomar o reinado dele. Mas no final das contas ele sempre prevalecia. Todos que se levantavam contra Davi eram derrotados. Nenhum prevalecia diante dele, ele sempre era vitorioso. Ele sempre tinha vitória diante dos inimigos. E ele foi um rei bom, sim. Ele cometeu adultério, cometeu homicídio, adultério e homicídio ao mesmo tempo, mas depois, como eu já falei, ele se arrependeu
e nunca mais voltou a praticar o ato de adultério, nem o ato do homicídio, e veio a servir a Deus. E a Bíblia diz que ele reinou sobre todo Israel e Judá durante 33 anos. Ele tinha 30 anos quando ele realmente foi nomeado a rei, cerimonialmente, na frente de todo mundo, na frente da cidade, diante da cidade e tal. E ele reinou durante 33 anos em Israel, em Judá. E ele fez um bom reinado, ele foi temente a Deus, ele foi obediente. A palavra diz que ele tinha um coração temente a Deus, né? Que ele tinha um coração igual, como é que eu posso dizer? Tinha um coração de Deus, né? Semelhante ao coração de Deus. O coração de Davi é um coração semelhante ao coração de Deus. Mas isso não impediu ele de pecar, de adulterar e nem cometer homicídio. Mas repito, ele se arrependeu, ele errou, mas ele se arrependeu e não voltou a errar mais. E com isso ele tornou-se um rei maravilhoso. E ele teve um filho, né? Nesse adultério que ele teve um filho. Desse filho, o primeiro filho foi morto. Deus permitiu com que o primeiro filho morresse, mas o segundo filho que ele teve com essa mulher que ele adulterou com ela, ele pegou ela para ser a mulher dele, né? O nome dessa mulher era Betseba. E o segundo filho veio se chamar Salomão. E Salomão veio reinar depois de Davi e se tornou um homem, o rei Salomão se tornou o homem mais sábio e mais rico da história. Bom, espero que vocês tenham entendido essa história resumida. Tem pouco tempo aqui, já estou terminando o tempo aqui para falar de Davi. Para falar de Davi eu levaria mais de 1 hora para falar dele. Mas foi um bom rei, cometeu adultério e homicídio, mas foi um bom rei e temente a Deus, com o coração segundo o coração de Deus. Que você possa ter o coração segundo o coração de Deus, assim como eu também. Amém, meu irmão, minha irmã? Fica com essa palavra de hoje, a história do rei Davi, 2 Samuel capítulo 5. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. E tchau! Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Essa palavra está em Eclesiastes 9, versículo 4. Eclesiastes capítulo 9, versículo 4, que diz assim: enquanto há vida, ainda há esperança, pois é melhor um cão vivo do que um leão morto. Aleluia, glória a Deus. A palavra para você hoje é: ainda há esperança. Ainda há esperança para você, ainda há esperança para sua casa, ainda há esperança para sua família, ainda há esperança para a sua vida. Não pense que está tudo perdido, pois sempre ainda existe esperança para mim e para você. Por mais que a situação esteja difícil, por mais que a situação esteja complicada, por mais que a situação esteja com uma dificuldade muito grande, mas saiba que ainda há esperança. Ainda há esperança para mim e ainda há esperança para você. Ainda há esperança para minha casa, para minha família. Ainda há esperança para sua casa, para sua família. Nada está perdido. Os planos de Deus ainda estão de pé para mim e para você. Não pense que tudo está perdido. Não pense que há o fim. Não pense que acabou. Em nome do Senhor Jesus. Porque a caminhada com Deus ela é muito longa. A nossa vida será muito longa diante de Deus. A vida, dizem que a vida é curta, né? Mas tem pessoas que chegam a viver 100 anos. E você acha 100 anos pouco? 100 anos é muito tempo. Então, é só para você parar para refletir que ainda há esperança para mim e para você.
Não importa o que você está passando, não importa a dificuldade que você está passando, não importa o momento difícil que você está passando, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está precisando, eu não sei o que está acontecendo contigo, mas eu tenho certeza que Deus sabe o que está acontecendo contigo. Deus sabe o que está se passando na minha e na sua vida. Deus sabe o que se levantou contra mim e contra você. Deus sabe de todas as coisas. E enquanto a vida ainda há esperança, pois vale mais um cão vivo do que um leão morto. Eclesiastes 9, versículo 4. Fica com essa palavra no seu coração, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe todos nós, em todos os nossos caminhos, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, que Papai do Céu venha nos abençoar, porque sem Ele nós não somos nada. Amém, meu irmão, minha irmã? Então guarda essa palavra no seu coração. Ainda há esperança. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 4. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Te agradeço do fundo do meu coração. Que Papai do Céu possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém? E prometo voltar no próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Obrigado por me assistir. Até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. Fique com a graça de Deus no seu coração. E fica com essa palavra: enquanto a vida ainda há esperança, pois vale mais um cão vivo do que um leão morto. Eclesiastes 9, versículo 4. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família. Que Deus abençoe todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Isaías, capítulo de número 35 e o versículo de número 34. Aleluia, amém? Isaías, capítulo de número 35, versículo de número 4, que diz assim: Digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam. Seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Aleluia, glória a Deus. Palavra para você hoje neste vídeo é: não se desanime, seja forte, não tema, não tenha medo, tenha coragem. Não desanime, tenha fé em Deus, que tudo vai dar certo. Porque, meu irmão, minha irmã, existem momentos em nossas vidas que nós achamos que não tem mais jeito. Às vezes as coisas estão tão complicadas em nossas vidas que nós achamos que não tem, aos nossos olhos humanos, é impossível de haver mudança em alguns quadros em nossa vida. De repente, uma doença incurável, crônica, que tem que ficar cuidando, tomando remédio pro resto da vida. De repente, uma crise financeira que está muito difícil de ser resolvida, que aos teus olhos está impossível de ser resolvida. De repente, uma crise no casamento, no relacionamento amoroso, uma discussão, um desentendimento, e aos teus olhos você não vê mais saída, não vê mais solução para essa situação. De repente, no seu meio familiar, o seu filho, sua filha, seus netos, ou você está se desentendendo com seu pai, ou com sua mãe, ou com seus avós, ou com algum familiar seu, e aos teus olhos você acha que não tem saída, que não tem mais jeito,
de repente alguma mágoa do passado, sabe? Te feriram muito, te machucaram muito, e de repente você fala assim, poxa, eu não consigo perdoar. Eu não consigo liberar perdão para essa pessoa me machucou muito, essa pessoa me feriu muito. Em nome do Senhor Jesus. Ela fez com que eu sofresse muito, eu não consigo perdoar essa pessoa. Mas aos teus olhos é impossível, mas a palavra de Deus diz que nada é impossível para aquele que crê. Nada é impossível para Deus. Tudo é possível para Deus. Tudo é possível àquele que crê. Se você crê em Deus, se você crê na palavra, tudo é possível. Por isso, meu irmão, vem aqui te dar uma dose de ânimo, minha irmã. Seja forte, seja corajoso, seja forte, seja corajosa, não tema, não se desanime, não se desespere, não coloque as mãos sobre os pés sobre as mãos, não se precipite, porque tudo vai dar certo. Vou repetir novamente o texto que está em Isaías, capítulo 35, versículo de número 4. Digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam. Seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, e virá para salvá-los. Deus vai vir para nos salvar. Deus vai vir para nos resgatar. Deus vai vir para nos socorrer no momento de angústia, no momento de aflição, no momento de sofrimento. Ele sempre vem para nos socorrer. Ele sempre vem para nos confortar, para nos aliviar. Ele sempre vem para nos abençoar. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe sua família. A palavra de hoje para você está em Isaías, capítulo 35, versículo 4. Seja forte, seja corajoso, seja forte, seja corajosa, não se desanime, porque Deus virá para nos socorrer, em nome do Senhor Jesus. Você que está me assistindo até agora, te agradeço do fundo do meu coração. Muito obrigado por você estar me assistindo, tá? Fica aqui a minha eterna gratidão. Eu vou ficando por aqui. Este foi o vídeo de hoje. A palavra de hoje foi Isaías 35, versículo 4. Não se desanime, seja forte, seja corajoso. Deus virá para nos resgatar nos momentos difíceis. Amém? Muito obrigado por me assistir até aqui. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. Prometo voltar em nome do Senhor Jesus no próximo vídeo, se o nosso Deus permitir. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Fica com Deus e tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está no livro de Sofonias, capítulo 1, a partir do versículo 14. Livro de Sofonias, capítulo 1, a partir do versículo 14, que diz assim: O grande dia do Senhor. O grande dia do Senhor está próximo. Está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão, dia de toques de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Trarei a aflição aos homens, andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor.
O sangue dele será derramado como poeira, e suas entranhas como lixo. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderá livrá-los no dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. Aleluia. Glória a Deus. É uma palavra muito forte, né? A palavra que eu tenho para você hoje é: o dia do Senhor vem. O dia do Senhor vem. O dia do julgamento final virá. O julgamento o julgamento final acontecerá. O dia do nosso Senhor Jesus vir buscar os lavados e remidos vem. Eu não sei o dia, mas está escrito aqui que ele vai vir. O livro do dia do Senhor vai vir, vai chegar esse dia. E nesse dia nós temos que estar preparados para subir para o reino dos céus. Nesse dia, Deus irá fazer o julgamento de quem serviu a Ele verdadeiramente, de quem não serviu a Ele. Deus irá fazer o julgamento dos que foram justos e dos que foram injustos. A palavra diz que para aqueles que foram injustos, cruéis e maus, com certeza não será coisa boa que irá acontecer com eles, com essas pessoas. Mas aquelas pessoas que foram justas, corretas, temente a Deus, ainda há esperança para essas pessoas. Porque, meu irmão e minha irmã, desde o tempo de Adão e Eva, quando a Eva comeu o fruto proibido e deu o fruto proibido para Adão comer também, Deus se irou com a desobediência do ser humano. Deus se irou com a desobediência de todos os povos e nações da face da terra. Então ele prometeu sim que iria vir, ele prometeu sim que haveria destruição, o mais conhecido como o final do mundo, como dizem, né? Mas há esperança para os servos de Deus, há esperança para aqueles que temem a Deus, para aqueles que temem a palavra de Deus, para aqueles que temem o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus. E nesse dia que o nosso Senhor Jesus virá, Jesus prometeu voltar novamente. Ele veio no Novo Testamento como em carne e osso, né? Ele veio em carne e osso, ele esteve aqui na terra em carne e osso, e ele em espírito também, e ele curou, ele pregou, ele libertou muitas pessoas, mas ele prometeu voltar, né? As profecias dizem que ele irá voltar para buscar, né, a igreja dele, lavada e remida no sangue do Cordeiro, para buscar aqueles e aquelas que estão aptos para entrar no reino dos céus, que estão preparados para entrar no reino dos céus. Aqueles que ficarem, infelizmente, passarão por muitos sofrimentos, por dia de dores, por dia de tristeza. Então, meu irmão, eu não quero te assustar, nem te espantar, nem te causar medo, mas nós acabamos de ler uma coisa que está na Bíblia, eu não inventei nada. Eu vou ler novamente o versículo 1, só o versículo 1. O grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Então, o dia que o nosso Mestre Jesus virá, vai ter muito sofrimento para aqueles que vão ficar. Para aqueles que vão ir junto com ele, vai ter bênçãos e vida eterna. Agora, aqueles que vão ficar aqui na terra e não vão subir para o reino dos céus,
junto com o Espírito Santo de Jesus, aí esses terão sofrimentos e passarão por provas, por dificuldades terríveis. Então, meus irmãos, que nós possamos ficar alerta, porque o dia do Senhor vem, que nós não possamos cochilar, nem tosquenejar, nem dormir, né? E respeitar o Senhor, temer ao Senhor, temer as Escrituras, isso já é um bom sinal. Se você teme as Escrituras, se você respeita as Escrituras, se você respeita o Senhor Jesus, se você respeita o Senhor Deus Criador, já é um bom sinal. Temos que ter temor, meus irmãos, porque o mundo está de uma forma muito complicada, né? Mas quem sou eu para julgar? Quem julga é Deus. Eu apenas estou falando o que está na Bíblia. Então nós temos que se prevenir, que se preparar para a vinda do Senhor Jesus, quando Ele vir buscar a igreja. Se eu estiver vivo até lá, eu dobrarei os meus joelhos e pedirei perdão ao Senhor por todos os meus pecados e minhas falhas. E se eu não estiver vivo até lá, até chegar esse dia, eu peço a Deus que tenha misericórdia da minha alma. Espero que você faça o mesmo também, porque a nossa vida aqui na terra é passageira, mas a nossa alma, ela tem a vida eterna, ou no inferno, ou no reino dos céus. Vai ser para toda eternidade. Quem vai para o inferno fica por toda eternidade no inferno. Quem vai para o céu fica por toda eternidade no céu. Então, que nós possamos fazer essa reflexão no dia de hoje sobre a nossa conduta, o que nós andamos fazendo de certo ou de errado, e que nós possamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados todos os dias, e ter temor da palavra, ter temor ao Espírito Santo de Deus, ter temor ao Espírito Santo de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Não fique nervoso, não fique atemorizado, é apenas a palavra que está dizendo, e há esperança para nós, ainda há esperança para nós, porque o Senhor nos ama, e não é desejo dele de que todos vá para o inferno. Amém, meu irmão? Muito obrigado por ter me assistido, minha irmã. Muito obrigado por ter me assistido. Essa foi a palavra de hoje. O grande dia do Senhor. O Senhor vem. O dia do Senhor vem. Sofonias, a partir do versículo... Sofonias, capítulo 1, a partir do versículo 14. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. Vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração e tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E esta palavra está no livro de Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 17. Livro de Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 17, que diz assim: Jesus prediz novamente a sua morte e ressurreição. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhe disse: Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles os condenarão à morte e os entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. Aleluia, glória a Deus. A palavra de hoje para você neste vídeo é: Jesus morreu na cruz, mas ele ressuscitou. Jesus morreu, foi pregado na cruz, mas ele não permaneceu na cruz, ele ressuscitou. Ele saiu da cruz e hoje ele vive
para sempre, no reino dos céus e em nossos corações. Se nós abrimos os nossos corações para Ele entrar, Ele habitará em nossos corações para sempre, até o final da nossa vida, até mesmo quando a nossa alma tiver o veredito por Deus de ir para o céu ou para o inferno, Ele estará nos julgando, fazendo o julgamento. Então, meu irmão, a palavra hoje para você, meu irmão, minha irmã, é: Jesus morreu, Cristo morreu na cruz, mas Ele ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Então, Cristo vive eternamente. Ele está sentado ao lado direito do Rei, do Criador, que é o seu Pai, que é o nosso Deus. Jesus é o Filho, Deus é o Pai. Jesus é o Mestre, Deus é o Criador. Aleluia, glória a Deus. E uma coisa que nós precisamos entender é que sem Deus nós não somos nada. Sem ter fé em Deus, sem ter fé em Jesus, sem acreditar que Jesus está conosco, que Deus está conosco, nós não somos nada. Temos sempre que agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá, porque Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, Deus é misericordioso e Jesus é bom. E Ele está conosco o tempo inteiro. Você sabia que Jesus é o nosso melhor amigo? Às vezes, quando nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, não vemos ninguém para nos dar uma palavra de bom ânimo, para nos dar um abraço, para nos incentivar a fazer algo, para nos incentivar a realizar nossos sonhos. Jesus, Ele desce lá dos céus e vem nos fazer companhia, e Ele passa a ser o nosso verdadeiro amigo, e nos orienta e nos aconselha, enxuga as nossas lágrimas. E Deus atende às nossas orações. A Bíblia também nos diz que Jesus intercede por nós. Ele intercedeu pelos discípulos dele. Ele orou pelos discípulos dele. Ele também intercede por nós. Jesus intercede pelas nossas vidas. E Deus é capaz de salvar nossas almas e nos dar a vida eterna. Então, meu irmão, minha irmã, a palavra de hoje é: Cristo morreu na cruz pregado, crucificado, zombado, açoitado, chicoteado, sofreu demais, mas Ele ressuscitou. Aleluia! E hoje Ele vive para todo sempre, na eternidade, no reino dos céus, ao lado do nosso Senhor Deus, nosso Criador. E Ele sempre está aqui na terra observando tudo o que está acontecendo com as nossas vidas em suas mãos, porque Cristo é o nosso melhor amigo. Existe até um hino da harpa, né? O hino número 8 da harpa, que diz assim, da harpa cristã. Você que não conhece a harpa cristã, tem hinos, tem cânticos religiosos muito bons, muitos bonitos, muito lindos, né? Tem cânticos religiosos cristãos muito lindos, os hinos da harpa cristã. E esse hino é o hino número 8, que fala que Cristo Jesus é o nosso melhor amigo. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e na tristeza está comigo, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca nos deixa só, pois Ele é o meu único guia, Ele só. Então, Ele é o nosso melhor amigo, Jesus é o nosso melhor amigo. Quando nós olharmos para um lado, olharmos para o outro, não vemos ninguém, pois existem momentos assim na vida, que é só eu, você e Deus, que é só você e Deus e o teu inimigo, que é Satanás, sondando a tua vida, querendo
armar ciladas para você, mas Deus sempre nos protege. Existe um momento em nossa vida que não aparece ninguém para estender as mãos, para nos ajudar. Mas Cristo Jesus é o nosso fiel amigo, porque Ele morreu na cruz, mas Ele ressuscitou e hoje Ele vive para sempre. Reino dos céus, aqui na terra e em nossos corações. Porque a igreja somos nós. Existem os templos, né? Os templos da igreja, assim, isso é bíblico, existem os templos, né? De concreto, de parede, mas a igreja também somos nós, seres humanos. E se a igreja somos nós, Deus, Jesus habita em nós também. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Essa é a palavra de Deus para você hoje. Cristo morreu, mas Ele ressuscitou. Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 17. Amém? Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Fica aqui, ó, um abraço para você, um beijo no seu coração, a minha eterna gratidão por você ter me assistido até aqui. Que Papai do Céu nos abençoe sempre, que Papai do Céu nos abençoe nossa casa, nossa família, nossa vida e nos proteja de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Eu prometo voltar no próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. Tchau!